Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antônio Oliveira, hein? Se derrete por Breno Bidon e diz que não deu muita bola pra ele quando chegou. Eu vou te contar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vou fazer um merchan aqui de uma entrevista que vai ao ar na próxima terça-feira na ESPN, do Antônio Oliveira para o meu amigo Renato Rodrigues, comentarista, que esteve no CT e conversou com o Antônio. Eles exibiram um teaser aí na rede social de pelo menos um trecho da entrevista e eu fiquei impressionado com o que o Antônio Oliveira falou sobre o Breno Bidon. Primeiro que ele disse que esse menino é um diamante. Ele é um diamante do clube. Não é uma joia, é um diamante. Mas ele chega em determinado momento e fala assim: vou ser o mais honesto e transparente com vocês. Foi o jogador que menos me impressionou. Menos me impressionou quando eu cheguei aqui e começou a treinar com a gente e tal. Ele confessa que ele não deu bola nenhuma para o Breno Bidon. E achei um jogador, sabe, que não me encheu os olhos. Ele cita isso. Aí ele revela que no jogo contra o Água Santa, aquele último do Corinthians no Paulista, o Corinthians já estava eliminado. Depois tinha um jogo de Copa do Brasil contra o São Bernardo, então ele bota reservas naquele jogo. O Corinthians acho que empata em 0-0, inclusive. Já estava eliminado, não tinha muito o que fazer. Né? O jogo em Diadema, lá contra o Água Santa. O Corinthians perde o Rian, volante, o menino Rian da base, expulso no final do primeiro tempo. E ele estava jogando com uma linha de 5. E aí o que ele faz? Ele bota o Bidon, mas ele mesmo fala assim, cara, eu confesso que eu botei o Bidon pelas opções que eu tinha no banco e para continuar fazendo uma linha de 5 ali, o Bidon como um 5, e aí ele pensa assim, ó, eu boto mais um lateral, linha de 5, mais 3 médios e o Romero lá na frente. Foi assim que ele fez. Ele tirou o Pedro Henrique e o Mosquito daí, botou um lateral, botou o Bidon para fazer a função de 5, que ele não tinha o Rian, e deixou com mais 2 volantes ali e o Romero lá na frente. Ele falou que o jogo até melhorou, que o Corinthians até teve chance de ganhar no final da partida, assim, e que o time melhorou mesmo com um a menos. E aí que ele começou a perceber os primeiros movimentos do Bidon nesse jogo e que ele ficou maravilhado. E que ele percebeu assim, caramba. E aí ele começa a falar dizendo o seguinte, aí eu comecei a perceber que ele é um jogador que, taticamente, ele percebe o jogo. Ele lê o jogo. Ele é muito inteligente. Ele tem uma leitura tática do jogo que é diferente. Por exemplo, e aí ele começou a dar exemplos. Se você perceber, ele compensa o Rodrigo Garro, que é um jogador que tem muita gente criticando, eu não. Eu acho que o Garro ele só não está fazendo gols ou dando aquela assistência para o gol, mas muitas vezes ele faz o trabalho anterior. É um cara muito dinâmico, eu gosto do Garro. Acho que ele tem que estar ali, um cara que se envolve com o jogo. Mas ele disse que o Garro não tem tanta leitura tática, mas tem outras valências e que o Bidon acaba compensando o Garro. Como? Se você perceber, o Bidon ele se desloca muito dos lados, exatamente para o lado oposto que está o Garro. Então o Garro muitas vezes vem buscar uma bola e deixa um espaço vazio. E o Antônio Oliveira revelou que o Bidon tem esse conceito, que quando ele percebe um espaço vazio, ele sabe que ele precisa ser ocupado. Só que isso é automático dele, isso é instintivo do Bidon. O Bidon ele sabe preencher o espaço, ele preencheu o setor. Então se o Garro caiu lá pela direita para fazer uma tabela, uma triangulação, imediatamente o Bidon vai se colocar mais à esquerda, pisando na área inclusive, dando mais opção para que daqui a pouco essa bola seja invertida, ou mesmo quando o Corinthians perde a bola e ele percebe o Garro num lado, ele está do outro. Ele fica fazendo esse balanço, esse equilíbrio. É um jogador de alta técnica, muito boa técnica, mas especialmente de uma leitura tática diferente. E ele diz que a tendência é crescer mais, cada vez mais, e que o clube tem nas mãos um diamante. A partir daí, e aí ele falou, né, que o Bidon chega numa condição de começar a ser usado muito por conta da ausência do Maicon. E que ele e o Maicon, ele comparou assim, né, característica, tá, gente? O Maicon, eu acho ainda um bom jogador, acho que ele estava numa boa fase quando se lesionou, mas eu acho, tem uma perspectiva do Bidon ser muito maior do que o Maicon. Mas ele usou em termos de características que são dois jogadores que parecem que estão no campo de pantufas. E eu tenho essa sensação. Eu tenho essa sensação de leveza do Bidon, que ele faz tudo com naturalidade, com muita leveza, parece que ele flutua mesmo.
Parece que você não percebe quando ele daqui a pouco tá lá na frente, dando toque, dando uma assistência, dando um tapa com nojo pro Yuri Alberto fazer um gol. Ele tá sempre, como disse o Renato, né, na entrevista, né, o pescocinho, né? O pescocinho. Ele, antes de dominar a bola, ele já tá aqui, ó. Ele mapeia o jogo. Ele já, quando ele recebe, ele já sabe o que ele vai fazer. E isso, cara, é um jogador que adquire essa maturidade, esse nível, com 25, 30 anos. E o Bidon tem 20 anos, gente. O Bidon é muito jovem. Acho que até menos do que 20 anos. O Bidon vai, assim, é um diamante. Pela questão tática, pela questão técnica, pela maturidade dele, pela inteligência, pela personalidade. Ele joga assim naquele meio campo com... Eu vou fazer uma comparação que vai ser até ruim pro Bidon. Não deveria fazer, mas eu vou fazer. Vocês já viram, até pela característica física diferente, tá? Vocês já viram o Rodri do Manchester City jogando? Cara, o que esse cara faz... Claro que ele tem mais força física, ele tem mais imposição, né? Até pela altura do Rodri, né? Pela força do Rodri e pela idade do Rodri, né? O Rodri tem 26 anos, então, mesmo assim, é um volante, o melhor volante do mundo. Para muitos, até o melhor jogador do mundo, né? Vai rivalizar com o Jude Bellingham aí, no Bola de Ouro. Mas, cara, o Bidon, ele tem essa tranquilidade de fazer o jogo andar e de se posicionar sempre corretamente. Ele nunca está no espaço errado, ele não tem tomada de decisão errada. Erra um passe, outro aqui. Não é um jogador do drible, mas é um jogador do mapa, do concerto, da administração, da organização. E é um jovem que estava aí e que, curiosamente, Antônio Oliveira, quando viu nos treinamentos, pensou, não deu muita bola. Aí precisou colocá-lo num jogo para perceber, caramba, esse moleque... E mesmo assim, eu quero ver essa entrevista, porque ele não falou sobre isso. Depois disso, a escolha pelo Antônio foi de dar sequência para o Fausto Vera. E aí começou aquela pressão para cima do Fausto, né? Da torcida, da imprensa, até que em determinado momento ele não teve jeito, ele teve que soltar o Bidon. E tá aí o Bidon fazendo o que a gente está vendo. Que loucura, hein? Terça-feira, hein? O Antônio Oliveira concede essa entrevista, eu estou muito curioso para saber o que mais ele falou. O que vocês acham do Bidon? 30 milhões de euros, tá bom para você? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!